Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? Tudo legal? Estudando? Olha, gente, não percam. Vai ter uma enxurrada de concurso daqui a pouco por aí e você tem que estar preparado, tem que acompanhar os conteúdos aqui dos nossos canais, tá legal? Eu já começo o vídeo, como toda semana eu peço, pedindo essa colaboração de vocês, que é importantíssima para nós contar com essa ajuda que eu peço para todos vocês, que é deixar o joinha, se inscrever nos canais e comentar, passar a sua mensagem para nós, como a Michele. Olha que legal, explicação perfeita, obrigado, professor Arnaldo, puxa vida. Isso é muito gratificante para todos nós. Aqui da Doutor Concursos e também eu, professor Arnaldo, no meu canal. Fico muito feliz de estar podendo ajudar vocês de alguma forma com essa revisão semanal que a gente faz, dando para vocês as informações, as notícias mais atualizadas, ou pelo menos aquelas que têm uma pegada com os concursos que vão vir por aí, tá legal? Como, por exemplo, no âmbito nacional, essa semana, nós tivemos, infelizmente, né? O Brasil é um país que recebe gente do mundo todo, mas a gente tem que reconhecer que a boa vontade de vez em quando de receber as comunidades internacionais ou até mesmo o comércio internacional nos coloca em certo risco, como foi o caso do Maranhão, desse navio que está atracado, ainda não tem permissão da vigilância sanitária de atracar no porto do Maranhão. Ele está a 35 quilômetros da costa, mas que infelizmente trouxe dentro da sua tripulação pessoas com a variante indiana da Covid-19. Um dos tripulantes está passando muito mal, precisou de socorro médico, foi resgatado inclusive de helicóptero, mas o grande problema dessa variante, inclusive vai ter a ver com o vídeo que a gente vai ver na sequência, né? O âmbito internacional, tem a ver um pouco, e eu vou falar um pouco sobre essa chegada também do vírus e dessa suposta nova variante, pela questão da nova tendência, que inclusive a gente está encontrando aí, de alguns países fecharem as fronteiras. Países que estão tentando conseguir controlar suas pandemias em receber estrangeiros. O Brasil ainda não tem esse ordenamento, ainda não existe um controle rigoroso disso. Mas essa vinda de navios estrangeiros que trazem carga para cá representam um risco. Por mais que hajam barreiras sanitárias que sejam feitas, elas não conseguem controlar a totalidade. Essa variante hindu, vamos colocar assim, essa variante indiana que está chegando agora, ela aparentemente tem o mesmo nível de contaminação e o mesmo risco que as variantes brasileiras, que no caso é a amazônica, a variante inglesa e a variante africana. Só que, olha que coisa maluca, né? Ela tem uma modificação nas espículas. Você deve lembrar daquelas imagens feitas, inclusive animação gráfica, que mostram como é o coronavírus. Ele é uma estrutura com as coroinhas, e através daquelas coroinhas chamadas espículas, é que ele se conecta na célula nossa, na célula normal do corpo humano. E aí ele transmite o seu material genético, destrói aquela célula e consegue se reproduzir. Bom, o que acontece com essa nova variante? Eu até vou voltar aqui para vocês verem. O que acontece? Ela tem uma possibilidade, ela aparentemente é uma nova variante, é uma cepa nova de vírus que faz com que ela tenha uma agressividade maior no contágio. Não há interrelação na questão dessas variantes, na questão da necessidade de internação, intubação, isso ainda não está muito claro. Não existe essa questão de gravidade porque eu peguei a variante A, B ou C. Isso não está comprovado cientificamente e os médicos também não sabem dizer. O que acontece é que a transmissibilidade dela é muito maior. Antigamente, ou seja, as primeiras versões da Covid, você precisava de uma carga viral muito grande para se infectar. Com essas variantes, a carga viral pequena que você possa ter acesso e contato já é motivo para você estar contaminado com a Covid-19. E tem a ver, inclusive, já caindo no âmbito internacional, com essa questão do que está acontecendo na Índia. A Índia hoje é o foco da doença no mundo. E ela bate todos os recordes. Ela tem batido todos os recordes, inclusive com cenas horrorosas que eu vou falar para vocês. Eu até tinha o vídeo para mostrar o que está acontecendo também com o Rio Ganges, mas eu optei por não colocar. Vou colocar um outro material para vocês verem, para vocês estudarem, que é um material que é mais explicativo, que é do G1. Mas
Especificamente o que está acontecendo hoje lá na Índia. A Índia, até alguns meses atrás, declarou inclusive que a pandemia estava controlada. Liberou aglomerações públicas, liberou eventos públicos, aglomerações, fez o festival do Diwali lá, conseguiu fazer algum tipo de trabalho, só que a coisa saiu do controle. A coisa saiu do controle, hoje eles são responsáveis pelos aumentos, é o país com o maior número de óbitos por dia de Covid, 4.529 pessoas mortas em um único dia, e um país que possui hoje quase 25 milhões de casos reportados, sendo até agora 275 mil mortes. Ela eleva, a Índia está elevando os índices mundiais por conta da pandemia. Mas lá é uma série de fatores. A gente não pode simplesmente falar que, olha, o problema lá é um problema de infecção da população. Não. Tem vários fatores envolvidos, tá? Tem a questão sanitária, óbvio, mas há um colapso no sistema de saúde, há uma questão sanitária e cultural deles também, até por uma questão dos hábitos que eles nutrem há milhares de tempo, milhares de anos. Há uma questão também que envolve o sepultamento dos corpos. Aí, como o Vitor está falando, olha, a flexibilização em março, né? Tem a Covid estava em fase final. E, na verdade, não houve fase final nenhuma. Né? As pessoas deixaram de usar máscaras, houveram aglomerações nos rios, principalmente no Rio Ganges. Os festivais voltaram a acontecer com uma intensidade brutal. E lá é um país extremamente muito religioso. Aí houve essa nova variante, essa descoberta de uma variante indiana, que conseguia aumentar muito o poder de infecção dos casos em geral, e a OMS tentando fazer esse controle. A questão dos hospitais, da rede hospitalar que não dá conta de absorver a quantidade de pessoas, e essa questão, como eu disse para vocês, do sepultamento dos corpos. Lá, infelizmente, é uma questão cultural. As famílias têm que providenciar os funerais dos seus falecidos. Inclusive, há um ritual deles que é um ritual cruel, chega a ser cruel, né? Mas culturalmente falando, para nós é cruel, para eles não é. Para eles é algo cultural, mas para nós consideramos algo sendo muito ruim, que é o de jogar o corpo somente envolto em panos no rio e deixar ele como a natureza dá curso nele. Outras famílias não possuem dinheiro para comprar madeira para fazer a queima dos corpos. E aí as cinzas são jogadas no Rio Ganges. E aí isso está levando a situações limites em pessoas estão sendo os corpos estão sendo insepultos ou estão sendo sepultados em covas rasas e são corpos de pessoas vitimadas pela Covid. Então há uma série de questões que envolvem estes números aumentando na pandemia lá na Índia. Por isso que eu quis linkar essa notícia no âmbito nacional, com a chegada desse navio de uma tripulação indiana, que não estava vindo da Índia, estava vindo da África, inclusive, mas de uma tripulação indiana, com essa questão do aumento dos casos de infecção lá na Índia, que é um ponto central para você continuar prestando atenção e também para você se cuidar, obviamente, né? Continuando no âmbito internacional, tivemos uma boa notícia ao final dessa semana, na quinta-feira, o cessar-fogo bilateral entre israelenses e palestinos na cidade de Jerusalém. A partir da quinta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, foi feito então um cessar-fogo entre as duas partes que foi intermediado pelo Egito. Claro que os dois lados declararam publicamente que saíram vencedores. Israel dizendo que fez uma retaliação precisa e que vai cada vez mais endurecer contra os palestinos. Os palestinos dizendo que tiveram suas exigências aceitas. Mas já na sexta-feira deu outro problema lá. Manifestantes que estavam tentando entrar dentro da cidade para fazer suas orações foram também atacados pela polícia novamente. Enfim, mas a troca de versões, pelo menos os bombardeios cessaram-se provisoriamente, por enquanto. Houve também uma interferência do governo norte-americano que fez uma ligação, o Joe Biden faz uma ligação para o Benjamin Netanyahu e diz para ele, olha, é bom providenciar a paz no local, mas vamos lhe dar suporte, mas procure o caminho da paz e do entendimento. Os palestinos, por sua vez, foram os mais afetados, mais de 200 mortos do lado dos palestinos. Então, esse choque de versões e narrativas que continua sempre dos dois lados. O importante é que tivemos um cessar-fogo. E esse cessar-fogo veio na hora correta, porque depois de quase 10 dias de ataque, muitas pessoas morrendo, não se havia uma previsão de que aquilo poderia acabar bem. As lideranças palestinas, as lideranças
judaicas entraram num acordo e agora conseguimos finalmente um cessar temporário das animosidades ali. Mas vamos continuar observando e trazendo informações para vocês. E aí, essas duas últimas notícias internacionais que eu trouxe aqui, mais de âmbito um ambiental e outro espacial, que vocês também precisam saber. O desprendimento daquele iceberg gigantesco, uma placa de gelo gigante, com muito gelo, e que é 3 vezes maior que a cidade de São Paulo, para vocês terem uma noção do tamanho da placa, né? É um fenômeno natural, um fenômeno natural climático, não é um fenômeno natural que está sendo causado dessa vez, né, pelo menos. Não tem causas e correlações em relação à questão do aquecimento global, é um acontecimento natural. O deslocamento dessas placas de gelo acontece de tempos em tempos. Por quê? Há um processo de acúmulo de neve, de congelamento, inclusive da própria água que cai nas tempestades e que automaticamente forma peso. Nesse glaciar que está aí, que foi deslocado, né? Este glaciar, ele acaba, de uma maneira geral, representando uma grande parte, sim, mas ele vai, com o tempo, se derreter, vai se quebrar em outras 3 partes e vai andar por um bom tempo aí por aquela região antártida. Na verdade, aquilo não é uma coisa provocada pela humanidade. Não podemos dizer que o aquecimento global está sendo responsável pelo degelo. Não, ainda não. Existe sim dados e números estatísticos, mas esse é um fenômeno natural que acontece de tempos em tempos. Claro que talvez a provocação do ser humano, a interferência do ser humano nessas regiões, nessas áreas, esteja sendo um pouco mais acentuada por conta do aumento das tempestades nos polos. Pode acontecer isso pode ser fruto de estudos, mas não há, nesse caso do deslocamento do iceberg, que é o A76, que vai navegar aí pelo Mar de Weddell, ele não tem uma correlação com o aquecimento, mas é um fato a se levar em consideração. Em 2017 ou 2018, se não me falha a memória, houve também um outro deslocamento de placa, um outro descolamento também de grandes icebergs que fizeram sua travessia pelo mar. Mas nesse caso é um resultado natural do acúmulo da neve que vai sedificando, vai sedimentando, forma peso e acaba rompendo naquele espaço. Mas não deixa de ser uma informação bem interessante para você saber. E também, a última informação que eu trouxe dessa semana, continuando o que eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores, a sonda chinesa que está agora em Marte e que conseguiu transmitir já os seus primeiros frames, seus primeiros registros aí da sua descida em Marte. Essa é uma animação feita pela Agência Espacial Chinesa. E veja, isso é algo inovador por vários aspectos. Até alguns anos atrás, a gente imaginava que somente a NASA existia no planeta Terra e seria ela responsável por fazer explorações planetárias, ou da Lua, etc. E agora, outros países estão entrando nessa jogada. Entre eles, não somente os chineses, mas os chineses e agora os árabes também, com sondas que estão circulando o planeta vermelho. No caso especificamente dessa sonda, o robô Zhurong, ele vai fazer estudos, sim, vai fazer algumas pesquisas, mas os americanos estão um pouco mais avançados. A Perseverance vai fazer com que haja um recolhimento de material orgânico, material de terra lá, e vai tentar reenviar esse material para a Terra até 2031. Apesar de que espera-se também que pelos próximos anos, aí até no prazo de 15 anos, o ser humano esteja fazendo viagens tripuladas a Marte. Essas ações, essas operações, se eu posso dizer assim, são inovadoras porque descentralizam a questão da NASA. É importante você saber disso porque os concursos vão perguntar dessas outras condições, dessas outras missões espaciais que vão além da NASA. Hoje nós temos então pelo menos 3 grupos que estão se desenvolvendo, além dos grupos privados, como é o caso da SpaceX, do Elon Musk. Então é importante, é sempre interessante nós entendermos e estudarmos um pouco mais essa questão da exploração de Marte, e os chineses prometem fazer uma exploração, um pouso na Lua, dentro em breve. Vão voltar para a Lua agora, uma missão chinesa, e provavelmente na frente dos russos, que tentaram também, mas agora tem uma crise financeira gigantesca lá, e estão impedidos de fazer esses experimentos, tá legal? Essa semana foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa os comentários, deixa o joinha, aproveita, faz o joinha agora aí.
é importante para nós. Inscrevam-se nos canais e comentem. Manda o seu recado aqui, que eu leio, faço com todo carinho. Leio o seu recado aqui, faça esse feedback, a gente bate um papo. É importante ter essa interação com vocês, tá legal? A gente se vê semana que vem. Um grande abraço. A gente se vê até lá. Um grande abraço novamente. Se cuidem, por favor. Até.